Oi, gente! Mais um vlog começando aqui no canal e espero que estejam todos bem. Bom, aqui, conforme o último vlog, eu estava... O que eu estava fazendo no último vlog? Eu estava lendo Crimes Vitorianos Macabros, ainda estou. Estava lendo Catástrofe, 1914, A Europa Vai à Guerra. Estou ainda lendo, obviamente, esses dois e avancei bem na Catástrofe. Eu tô na metade do livro já, bem interessante. Agora o foco é nas batalhas. Então a gente tem o narrador nos contando sobre sobre algumas batalhas e sobre as impressões dos soldados ou de outras pessoas envolvidas. Fala também das mortes. Tá sendo interessante. Eu acabei de passar por uma parte que era uma batalha entre os ingleses e os alemães, e em meio a todo o tiroteio, todas as bombas e tal, tinham 4 vacas, quer dizer, tinha 4 vacas andando por ali e ruminando, e uma delas foi morta, mas as outras seguiram o caminho, e aí tinha um soldado que ele escreveu sobre isso, ele ficou assim, é incrível como elas já estavam indiferentes. E na mesma batalha, no lado dos alemães, tinha também umas ovelhinhas, e elas estavam lá vivendo a vida delas, e com os problemas delas, e aí o soldado alemão também escreveu, nossa, olha como elas são indiferentes aqui, né, tá super pegando fogo, mas elas não se importam. E foi interessante pensar nisso, né, quando a gente tá no meio de toda aquela adrenalina, às vezes o nosso cérebro para e se distrai e vai para um lado diferente, e você pensar em como a guerra é um problema realmente do ser humano, né? Os outros animais lá tranquilinhos. E enfim, terminei esse livro aqui, que é A Obsessão Indecente, Uma Obsessão Indecente, da Colleen McCullough. Gostei bastante desse livro. A gente vai falar mais sobre ele no vídeo de leituras do mês de setembro, porque eu já falei mais ou menos qual é o tema desse livro no vlog anterior, então eu também convido vocês a assistirem o vlog anterior. Ontem, eu tive pouco tempo de leitura ontem, não sei quanto tempo de leitura eu terei hoje também, mas eu comecei a ler Baratas, do Ionesbo, e eu tô na página 41 e eu pretendo ler mais agora, antes do almoço. E como eu já falei em outros vídeos do canal, esses de leituras que eu pretendo ler, esse livro aqui é o segundo caso do detetive Harry Hole. E a gente tem um embaixador da Noruega que foi encontrado assassinado num hotel bem barato e por uma prostituta. E enfim, o pessoal da política aqui da Noruega está tentando esconder como é que ele foi encontrado, porque é uma vergonha. E o Harry Hole ele foi selecionado para investigar esse caso porque ele tinha solucionado o caso lá na Austrália, que era o caso do morcego, que é o primeiro livro da série dele. Aqui eu acho que ele começa o livro, a gente já sabe no primeiro livro que ele tem algumas questões pessoais que o deixam mais introspectivo, também mais arisco e tudo mais. Mas no primeiro livro a gente é apresentado a ele ainda tá bem. Agora aqui, apesar do sucesso do caso do morcego, ele tá bem pra baixo no caso. Então a primeira cena dele aparecendo aqui, ele tá bêbado e ele já soca um policial. Então, esse livro ele começa numa outra vibe do livro anterior, então eu tô gostando mais, como eu já esperava gostar mais desse, eu já tinha ouvido falar também, que com o passar dos livros, o autor ele vai se aprimorando, então eu tô bem interessada em ver essa evolução desse autor. E esse livro aqui, ele é meio infeliz aqui, né, porque às vezes, quando tem sombra, eu não vejo a capa, eu só vejo a sombra da barata. Aí é meio assustador, assim. Mas vamos ver como é que vamos nos sair nessas leituras.
Oi, gente, terça-feira, dia 16 de setembro aqui. Não vim falar com vocês ontem porque segunda é um dia muito ocupado, então quando eu consigo fazer alguma parte do vlog numa segunda-feira é quase um milagre, ou é uma coisa que eu já estava planejando antes. Então vamos conversar rapidamente sobre as leituras. Eu tô abrindo aqui um trabalho de freelance que eu tô fazendo, né, de revisão de texto. Já voltei do meu trabalho normal, já é quase 6, eu acredito eu. 5h38 agora. Enfim, quem está acompanhando os meus vlogs ou os vídeos de lendo e lidos do mês sabe que eu estou lendo o Crimes Vitorianos Macabros. E na última sessão eu tava meio chateada porque nesse Crimes Vitorianos Macabros tem uma quebra de... Ai meu Deus, o que é isso? Deixa eu virar assim para não nos distrairmos. Então quem tá acompanhando aqui sabe que eu reclamei da quebra da segunda sessão, porque primeiro era A Sombra de Jack, o estripador, e depois era A Lei e os Carrascos, e aí eu senti uma quebra de expectativa e de clima com relação ao livro, e aí vieram os casos sinistros, e aí eu pensei, e agora vai ser sinistro mesmo, dá até um pouco de medo, né? Porque eu tava pensando que ia ser uns casos sinistros, tipo o Índice da Maldade. Eu não sei se vocês pegaram essa fase do Investigação Discovery, que tinha esse programa, o Índice da Maldade. Eu acho que deve ter no HBO Max. Enfim, e aí nesse programa tem cada episódio um tema e eles dão três assassinos diferentes com 3 índices diferentes de maldade. Então, o primeiro caso que aparece no programa é mais leve, aí tem o caso do meio, que seria um intermediário, às vezes até um pouco mais pesado, e aí o último caso do programa, né, o terceiro caso do episódio, geralmente é uma coisa muito cabeluda, muito sinistra, que, assim, é tenso. E aí eu tava pensando que ia ser um negócio muito sinistro, tipo, muito cabeludo, que nem o nível 3 desse programa do Índice da Maldade. Só que não, pelo menos não por enquanto. Como eu disse, quer dizer, eu não sei se eu disse, mas essa é a sessão mais longa do livro, Os Casos Sinistros. Então, pode ser que venha, sim, a ter casos bem sinistros. Até agora, o último que eu li, que foi... Então, o último que eu li foi Beleza Roubada, que é o caso da Charlotte Diamond. E eu achei que foi o mais sinistro entre esses casos, que não são sinistros, na verdade. Tipo, eles não são sinistros. Tem uma parte que é de roubo, teve um caso que foi interessante, no sentido do cara ser um vigarista e tudo mais, mas assim, não era aquele sinistro. E assim, tudo bem, eu não queria um negócio tipo o nível 3 desse programa aí do Nível da Maldade, porque é too much. Mas ao mesmo tempo, sabe, não é sinistro. Então, se não é sinistro, não põe esse nome, sabe? É crime, mas não é sinistro. Esse livro é muito engraçado porque tem a estrutura dele, é tipo assim, tem o texto, tem figura, tal, e aí tem uma citação, como vocês podem ver. É engraçado porque, primeiro, que essa citação destacada, ela não existe no texto. Ela é um negócio deles mesmos. E aí, tem uns que são muito bregas, tipo, não tá no texto e aí eles fizeram, não sei quem que fez, se foram os próprios ingleses, se foi ideia da Dark Side, eu não sei de quem que foi essa ideia, porque eu não tenho acesso ao texto original. Mas assim, tem um caso aqui que eram 2 jovens, um de 17 e outro de 18, e eles queriam cometer um crime, que era atirar num cara.
E aí eles decidiram quem que ia ser esse criminoso, né, que ia realmente atirar no cara, fazendo cara ou coroa com a moeda. Aí você tem aqui essa super quote aqui, que é: podia dar cara, podia dar coroa, mas com certeza ia dar em morte. Tipo, muito brega isso aqui. Mas tá sendo legal, tá sendo legal. E o Baratas, do Ionesbo, tá sendo legal também. Tô gostando bem mais do que Morcegos, porque o Morcegos tem, além das problemáticas, né, ao longo da investigação, tinha umas partes que eu fiquei meio entediada, mas estava interessante também. Mas esse do Baratas, eu realmente tô interessada no caso em si. Eu quero muito saber no que esse embaixador estava envolvido e tudo mais. O que é interessante também, né, nesses dois livros do Ionesbo que eu li, o Morcegos e o Baratas, é que, como eles se passam fora da Noruega, o Ionesbo acaba criando alguns diálogos que fazem com que a gente conheça mais sobre esse país que o Harry Hole está lá, né, investigando. Então, é muito interessante. A gente aprende um pouquinho mais sobre a Tailândia. No primeiro a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a Austrália. E é claro que é um livro policial e envolve crime. Então, em ambos os países, a gente vai ter a discussão sobre a criminalidade nesses países. Então, é interessante. E eu estou gostando bastante desse. Vamos ver se o desenrolar vai ser bom, né? E, bom, por enquanto é isso nesses updates desse vlog.
gente, vindo aqui finalizar esse vlog. Como sempre, ficou uma baguncinha, alguns recortes. Essa semana eu li bastante do Catástrofe, que é esse livro aqui. Inclusive, eu acho que eu passei da metade, porque aqui no Kindle tá que eu estou a 49%, e eu tô lendo nessa posição mais diferentinha aqui. É a primeira vez, o primeiro livro que eu leio assim, porque existem alguns mapas que são mais interessantes se colocados dessa forma, mas aí tem mapas que são melhores na outra forma, mas enfim, tô usando desse jeito aqui. Então eu tô em 49%, mas o encarte de fotos, porque tem um encarte de fotos aqui, começa a 85%. Então eu estou pensando que deve dar para finalizar ainda esse mês de setembro. E vamos ver, porque ele é um livrão, e aí logo depois desse aqui eu vou pegar As Irmãs Romanov. E Baratas, deixei Baratas lá na sala. E também deixei Crimes Vitorianos lá na sala, mas também tá dando tudo certo. Baratas, eu acho que eu finalizo, com certeza eu vou pegar hoje ainda, tô doida pra pegar esse livro. Li um pouquinho de manhã, li um pouquinho antes de sair e vou ler agora à noite, então eu espero terminar entre amanhã e terça, pra então pegar Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que eu tinha chegado mais ou menos aqui na metade. Eu cheguei na página 143, na vez que eu tava lendo esse livro, aí eu parei. E aí eu vou recomeçar, então tá aqui, pronta pra recomeçar, agora com uma outra cabeça, tipo 5 anos mais velha. Então, e mais empolgada com essa leitura aqui, né? Não estamos mais na pandemia, não estamos mais em empregos novos, porque eu tava, quando eu comecei a ler esse livro e parei, a gente estava na pandemia e eu tinha acabado de começar um emprego novo, então assim, eu não estava muito no humor para ler e tava me perdendo aqui nesse livro, porque ele é um fluxo de consciência praticamente e são 3 meninas, então complicado para aquela época, para quando você tá numa época que é cheia de coisa, né? Setembro vai ser o mês que provavelmente eu vou conseguir cumprir toda a minha lista do que eu pretendo ler em setembro, né? O que eu pretendo ler em tal mês. Eu acho que vai ser o primeiro mês que eu vou conseguir completar tudo com o bônus, porque eu nem contava que eu ia terminar Catástrofe esse mês, mas eu tô achando que eu vou. Eu tô lendo quase todo dia de manhã e tá dando certo. Não vou terminar ainda o Crimes Vitorianos Macabros, né? Mas eu pretendo dar um gás mês que vem. E vamos ver a listinha das expectativas para serem lidas em 2025. Tá andando. Não sei se eu vou conseguir completar essa lista dos 25 para 2025. Mas que ela tá andando, tá. Então eu acredito que pelo menos eu vou terminar o ano com a maioria daqueles livros lidos. E eu acho que, como eu falei naquele vídeo, normalmente eu faço as listas, mas não quer dizer que eu vá ler tudo. Até porque são 25 livros e no meio do ano eu acabo querendo pegar outros livros que estão fora da lista para ler. Então eu não sou tipo a doida de ficar cumprindo esse tipo de coisa, principalmente com relação a hobbies. Mas eu quero ver se eu consigo, sei lá, ler a maior parte. E eu acho que vai rolar sim. Vamos ver o que vai acontecer, né? No fim do ano, no começo do ano que vem, provavelmente teremos updates se eu li tudo ou não. Mas setembro é o primeiro mês que eu vou fechar com as leituras em dia e lendo só livros daquela lista, porque geralmente estava lendo um livro daquela lista, ou às vezes nenhum livro daquela lista, mas agora vai dar certo. E, bom, eu acho que esse vlog eu acabei não terminando nenhuma leitura, mas eu estou muito satisfeita com as minhas leituras atuais. Estou gostando muito de Baratas, bem mais do que de Morcegos, quer dizer, ou Morcego, né? O Crimes Vitorianos
Eu já dei o meu parecer por enquanto, da parte que eu tô, ainda não mudou, continua crime sinistro sem ser exatamente sinistro, mas é interessante, é legal mesmo assim. Catástrofe tá bem interessante também. Uma coisa também que eu queria falar de Catástrofe, que eu quase esqueci, eu já ia dar tchau pra vocês. Eu tô tentando colocar um ring light aqui, só que não tá dando muito certo. Então ele fica apagando o tempo todo e agora vai ficar apagado, já tava apagado e eu nem tinha visto. Porque eu não olho exatamente pra ele, né? Eu tô tentando olhar sempre pra câmera, mas enfim. Eu já tava dando tchau pra vocês e eu queria comentar do Catástrofe, que pra quem gosta de ler, às vezes o autor vai falar de algumas opiniões de alguns autores famosos, né? Ele falou do Bernard Shaw. O Bernard Shaw, ele é bem polêmico, né, nas opiniões dele, nas opiniões políticas e tal. Eu gosto muito do Pygmalion, mas que ele é, assim, uma pessoa meio duvidosa, assim, de ideias e tal. Isso é um fato, né? Então tem bastante coisa sobre ele. E também é nessa parte que eu li essa semana, teve sobre o Proust. Eu ainda não li nada do Proust, eu acredito que quem já leu provavelmente identificou alguma coisa na obra dele sobre essa dor que ele sentiu, essa culpa que ele sentiu de não ter participado, de não ter sido convocado para a guerra, porque ele realmente se sentiu culpado. E aí o Max Hastings desse livro aqui, ele vai contar pra gente que durante a evacuação de Paris, porque todo mundo começou a ir embora de Paris, os ricos começaram a ir embora de Paris e depois os mais simples, né, começaram a ver que os ricos estavam indo embora, então eles resolveram ir embora também. É aquela loucura, né? Então Proust, ele foi para a propriedade dele, que ele tinha lá na Normandia. Ele consumido pela culpa e tal, ele começou a visitar frequentemente os hospitais em que haviam os feridos de guerra e trazia presentes para eles e também conversava um pouco com eles, eu acho que quase todo dia. Então isso foi uma informação bem interessante de ler. E outra coisa também que me pega muito, não só das questões da guerra em si, né? Das famílias abandonando as casas e depois dos soldados entrando lá e usando tudo e destruindo tudo que tem naquelas casas. Essa parte também é bem tensa. Mas é a parte dos desertores, né, dos soldados que resolviam fugir e tal. Então, ou eles eram presos ou eles eram fuzilados. E pra mim isso é muito tenso. Essa parte que o comandante do exército francês, ele queria mesmo que os soldados, eles realmente, esses que estavam escapando, né, que eles fossem fuzilados mesmo, tipo, pra mostrar pros outros que não é pra ter esse tipo de atitude e tal. Eu acho essa parte muito estranha, porque eles vão matar alguém que, no fim das contas, tipo, já não queria estar ali. Então, assim, eles iam ter um soldado a menos se ele fugisse e sobrevivesse. Mas, obviamente, eles vão ter um soldado a menos, porque aí ele estava fugindo, foi pego e foi morto. Então, vocês entendem essa lógica? Eu não sei explicar direito, mas eu acho meio estranho isso. Mas eu acho até que era uma prática comum. A prática da prisão é comum, né? Vai preso então, né? Desertou, tentou fugir, você vai preso. Mas a parte de realmente matar o soldado que, tipo, ele já ia ser um a menos, é bizarro. Nossa. Então, isso. As leituras estão caminhando e vou ficando por aqui. Se você gostou dessa misturinha aí, que foi esse vlog, deixa o like pra mim. E também se inscreva aqui no canal se você também gosta de livros e me conta o que você está lendo. E é isso. Tchau, tchau.